Adustina, um município que passou por uma verdadeira transformação nos últimos 8 anos. Uma cidade que encontrou seu caminho para o progresso sob a liderança de um homem determinado, vindo de origens humildes. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio nasceu e foi criado no povoado Santana, aqui em Adustina. Um jovem que cresceu entre o trabalho duro na roça e os sonhos de um futuro melhor para sua terra e seu povo. Desde cedo, ele compreendeu as dificuldades da vida rural e a falta de oportunidades para os mais humildes. Muito sofrimento que a gente passou aqui, passou muita dificuldade. E, falar a verdade, eu poder dizer, eu tenho muito orgulho de meu filho chegar onde meu filho chegou. Assim, ele não gostava muito da roça, não. Ele sempre gostava da escola. Toda a vida ele foi assim, esperto. Ele subia na cadeira e aí agora ficava mandando os irmãos ficar na fila para dar merenda. Eu era o prefeito. Falar a verdade, eu achava que ele não ia conseguir, porque era filho de família pobre, né? Eu não tinha muita fé, não. Mas graças a Deus, chegou onde ele chegou. Eu sou Paulo Sérgio, eu venho do povoado Santana, minha terra natal, onde eu nasci no ano de 1983. Cresci ao lado dos meus amigos, dos meus irmãos. Estudei o primário na escola Seminesc, no povoado Sítio da Conceição. Depois estudei o ensino médio na escola Professor Roberto Santos, em Paripiranga. E no ano de 2005, eu saí do povoado Santana e vim morar na sede aqui em Adustina, onde na época o ex-prefeito Bebé conseguiu a legalização de uma emissora de rádio comunitária. E eu tive o privilégio de atuar como locutor por 12 anos nesta emissora. Fui também diretor, trabalhei em carro de som, fazendo publicidade no período de campanha eleitoral, tanto em eleições municipais quanto estaduais. Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Paulo Sérgio, a partir de agora, chegando no seu programa O Melhor da Tarde, rolando muita música, alegria e descontração no seu rádio até às 17 horas e conto com a sua companhia. E a partir da rádio comunitária eu me tornei bastante conhecido aqui na sede de Adustina e também nos povoados. Nós fizemos um trabalho social com a realização de várias campanhas beneficentes para ajudar a população carente do nosso município. Isso fez com que me projetasse para participar do processo político. Em 2016, desafiando as estruturas tradicionais da política local, dominada pelos fazendeiros, Paulo Sérgio lançou-se candidato a prefeito. Sem recursos financeiros, mas com uma determinação inabalável, ele conquistou a confiança do povo. Fui candidato a prefeito nas eleições de 2016, fui eleito com quase 900 votos de frente, e a gente realizamos um trabalho de transformação em Adustina. No início não foi fácil, eu não tinha experiência em administrar uma prefeitura. Na realidade, eu nunca tinha administrado um boteco, imagine uma prefeitura. Foi muita dificuldade no início, mas com 6 meses nós montamos uma equipe boa, fomos organizando a casa e com 1 ano como gestor já tinha aprendido um caminho de correr atrás e conseguir os objetivos para o nosso município. E aí nós fizemos um trabalho de transformação, melhorando a saúde, a educação, assistência social, infraestrutura. Contra todas as expectativas, Paulo Sérgio foi eleito prefeito de Adustina com 4.644 votos. Era o início de uma nova era para a cidade. Assim que nós vencemos as eleições, que eu iniciei o primeiro mandato, eu estive em uma comunidade aqui do município e na época eu já levava um engenheiro comigo preparando um projeto de calçamento. Esse povoado ele existe há muitos anos,
Várias gestões passaram e o povoado era na lama e poeira. E assim que eu cheguei lá, logo de início, que a gente estava medindo o povoado, preparando o projeto, um cidadão se aproximou de mim e disse: rapaz, a gente já está cansado de tantos políticos aqui estarem preparando o projeto, medindo e não sai do papel. E perguntou o que eu estava fazendo ali. A gente estava informando que estava preparando um projeto para futuramente calçar e acabar com a poeira e com a lama. O cidadão se aproximou de mim e disse: ó, se você calçar esse povoado, eu vou vestir uma calcinha. E aí eu simplesmente disse: amigo, vamos aguardar para saber se realmente vai ser concretizado essa pavimentação. Então, com questão de 30 dias, um mês mais ou menos, nós iniciamos as obras. E lá na época eu lembro, era o pessoal batendo a pedra, calçando, e eu chegava no povoado, olhava para o rapaz, e assim, eu não fiz questionamento nenhum, mas ele olhava para mim e baixava a cabeça. Então, assim, foram várias obras que nós prometemos ao povo do município e algumas pessoas não acreditavam que a gente ia concretizar. E nós fizemos. Os primeiros 4 anos de gestão foram marcados por mudanças significativas. Obras surgiram em todos os cantos da cidade, ganhando a confiança da população e melhorando a qualidade de vida de todos. Então, no início do nosso primeiro mandato, para mim não foi fácil, houve algumas falhas técnicas, administrativas, porque eu não tinha conhecimento da máquina pública. Eu precisava entender o processo. Então, quando eu entrei, não tinha conhecimento da área e acabei me perdendo na parte administrativa. Mas, na sequência, nós conseguimos dar a volta por cima, montamos uma equipe boa, conseguimos regularizar a situação financeira do município, a parte administrativa, botar as contas em ordens. E aí, graças a Deus, nós pegamos o caminho e as coisas deram certo. Com um trabalho sólido e muitas conquistas, Paulo Sérgio enfrentou as eleições de 2020 com a confiança do povo, sendo reeleito com 6.558 votos. Devido a esse trabalho que nós iniciamos no primeiro mandato, me projetou aí a reeleição. E na nossa reeleição eu fui reeleito com mais de 70% dos votos. E aí nós não paramos, continuamos na pegada, trabalhando para melhorar cada vez mais a vida do povo de Adustina. E nesse período aí de 2 mandatos, muitas coisas boas nós fizemos para a população do nosso município. Na saúde, na educação, na infraestrutura, na assistência, dando dignidade à população não só da sede do município, mas dos quatro cantos do território adustinense. Eu estou fechando o meu segundo mandato, deixando uma marca em cada comunidade do município de Adustina, uma marca do nosso trabalho. Nos últimos 4 anos, Adustina se destacou como uma referência na educação do estado da Bahia. Garantiu médicos qualificados em todas as unidades de saúde e completou o projeto de esgotamento sanitário 100%. A cidade avançava a passos largos, rumo ao progresso. Em 2024, Paulo Sérgio passou o bastão para seu sucessor Juninho, o professor. Uma escolha que reflete a confiança da população no trabalho iniciado há 8 anos. Agora passaremos o bastão para o nosso prefeito eleito Juninho Professor, que teve o nosso apoio, que houve e teve também uma votação expressiva, quase 75% dos votos, com a nossa participação, com a vontade popular. É um cabra jovem que está entrando aí também com muita força de vontade e que vai fazer tudo aquilo que eu não consegui fazer nesses 8 anos. O que ficou faltando, tenho certeza que Juninho Professor vai fazer para que a Adustina continue na trilha do progresso. Eu conheço o Paulo já há algum tempo. Veio para cá trabalhar na rádio, teve a sua candidatura a conselho tutelar, posteriormente concorreu ao cargo de vereador. Foi aí que a nossa amizade aumentou. Eu vi em Paulo uma pessoa que carregava com ele os meus ideais. A minha maneira de pensar política parecia muito com a maneira de Paulo pensar. Então eu decidi apoiá-lo enquanto candidato a vereador em 2012. E aí trabalhamos juntos,
ele sempre pedindo opiniões sobre o trabalho dele. Eu acompanhei de perto toda a sua luta, né? Até porque naquele período ele foi eleito um vereador de oposição e sustentou, vamos dizer assim, sustentou a oposição durante o seu mandato. E veio a questão da mudança. O povo clamava por um nome novo e surgiu o nome de Paulo Sérgio. E foi aí que eu me lancei na política. Ele pediu que eu concorresse ao cargo de vereador, já que ele almejava a chapa majoritária. Então, a gente concorreu juntos, ele na majoritária e eu como vereador. Graças a Deus, alcançamos o êxito. E aí veio esse trabalho de 8 anos, sempre mantendo o princípio da lealdade. Sempre fui leal a Paulo durante os 8 anos de mandato dele de prefeito e eu de vereador. Sentimos as dores juntas, que a política tem o ônus e o bônus, entendeu? E na hora do ônus eu estava junto com ele, sempre para resolver os problemas. E essa lealdade, essa confiança dele e do povo fez com que ele me lançasse para candidato a prefeito agora nas eleições de 2024. Graças a Deus, com o apoio do povo e principalmente com o apoio do prefeito Paulo Sérgio, nós conseguimos o êxito. E a partir de 2025, iremos conduzir o município de Adustina e quero contar muito com o apoio do prefeito Paulo Sérgio para que Adustina continue no caminho certo. Tenho certeza, Paulo, que você está saindo um grande vencedor. Você não está saindo, você está entregando o mandato, mas com certeza que com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, saiba que estaremos juntos. O homem trabalha, o prefeito que eu vim trabalhar foi esse prefeito Paulo Sérgio. Esses 8 anos de mandatos aí, eu junto vendo aí o trabalho dele prestado na infraestrutura, saneamento básico, na saúde, na educação. Graças a Deus, ele está de parabéns. A gente fica até um pouco triste, porque tem que entregar o lugar ao outro, mas a gente tem certeza que o outro aí vai cumprir com os compromissos também do trabalho dele. Mas Paulo Sérgio está de parabéns, parabenizo, tenho ele que nem um pai, porque ele trata todo mundo, graças a Deus. Os funcionários a gente vê aí, todo mundo quer bem a ele, nem parece ser funcionário, ele trata muito bem os funcionários, parece até uma família. Aliás, é uma família, né? Parabéns, Paulo Sérgio. Trabalho de 1 de 1 de 2017 até as datas de hoje, até agora não parou. E tenho certeza que até o dia 31 de dezembro o trabalho vai continuar. Paulo vai se afastar, mas não vai se afastar do trabalho e nem do povo, porque ele vai ficar no coração de todos nós. Eu sou Nilda, eu sou funcionária do município, sou também coordenadora pedagógica aqui da Escola do Estado. E estar aqui nesse momento para falar um pouco da trajetória de vida do ser humano Paulo Sérgio, do político Paulo Sérgio, é uma honra. Eu conheci Paulo, ele ainda era estudante. Ele ainda estudava o ensino médio em Paripiranga. E ele até cogitou de vir fazer o ensino médio aqui no município, mas ele acabou fazendo o ensino médio em Paripiranga. Então eu conheci Paulo desse tempo de estudante. Paulo, primeiro, radialista, né? Radialista. Ele fazia movimentos com carros de som, trabalhava em carros de som. Trabalhava como repórter, apresentando eventos nos shows. E radialista e depois conselheiro tutelar. Eu digo que a vida dele é assim, de muitas vitórias, né? Foi assim, uma trajetória brilhante de muitas vitórias. E depois de conselheiro tutelar, vereador. Depois de vereador, prefeito. E falar que Paulo Sérgio, ele foi assim, abençoado, muito abençoado por Deus. E tem uma trajetória linda de vida, repleta de vitórias, né? Uma pessoa que chegou aqui bem humilde, trabalhando numa rádio, e daí ele está hoje concluindo seu segundo mandato como prefeito deste município. Então, ele é uma pessoa iluminada. Paulo, ele fez por Adustina uma transformação muito grande. Na verdade, eu acho que um marco na história política de Adustina deve ser também um marco na história de vida de Paulo. Essa questão dele ter transformado este município. Antes, né, os prefeitos têm sempre aquele de ficar, né, naquele pedestal, assim, no lugar mais alto. E Paulo não, ele veio para falar com o povo de igual para igual. Então eu acho que fica na história política de Adustina esse marco de um prefeito, de uma pessoa humilde, um jovem, muito jovem, que chegou em Adustina e conseguiu fazer essa transformação. Tanto na parte física da nossa cidade, que a nossa cidade hoje tem uma outra cara.
né? Graças a Deus, a nossa cidade hoje está linda, está bonita, é uma cidade feliz, é uma cidade tranquila e também nessa questão de transformar, na questão do pensar político, de como eu devo ser um político. Paulo deixa um legado de muito trabalho, de um prefeito, de um ser humano que honrou o seu povo. Paulo preferia muito ir atrás, correr, trazer as benfeitorias, as coisas boas para o município, do que ficar em casa, trancado, dormindo ou curtindo por aí em praias. Não, ele tinha aquela questão de estar ali, eu vou correr, o prefeito correria e eu vou buscar recursos e eu vou trazer para o meu município. Então, fica um legado de um homem trabalhador, né, de alguém que deixou aqui um trabalho bem feito neste município e que com certeza jamais será esquecido aqui na história política do nosso município. Meu nome é Lucas, eu sou estudante de enfermagem e falar sobre Paulo Sérgio é muito gratificante. Durante toda a sua gestão, a disponibilidade do transporte esteve a 1000. A nossa cidade teve um grande progresso, desde a infraestrutura, a educação, as grandes festas desenvolvidas pelo prefeito. E assim, Paulo Sérgio foi um grande líder. Seu empenho pela cidade foi com maestria, foi com luta, com garra, demonstrando seu grande potencial e calando a boca das pessoas que desacreditavam na sua palavra. Como estudante, eu tenho propriedade para falar, e em nenhum momento o gestor ele negou o transporte público. Durante toda a sua trajetória, seus 8 anos, ele batalhou para poder desenvolver a cidade de uma forma que a educação estivesse em primeiro lugar. E a definição é essa, é progresso. Progresso por quê? Porque Paulo Sérgio ele trouxe desenvolvimento para toda a cidade, desde a educação, infraestrutura, as melhores festas, um acolhimento muito extremo. Então, a palavra que definiria seria exerção com maestria. O prefeito Paulo Sérgio, para mim, durante esses 8 anos que eu trabalho aqui na casa dele, eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer a ele. E Paulo, ele é uma pessoa humilde. Ele sempre é uma pessoa que gosta de ajeitar a população de Adustina, como também os outros interior. Ele é uma pessoa que não sabe dizer um não. E hoje, Adustina, por ele entrar a ser prefeito, Adustina hoje está outra cara, né? Que nem todo mundo sabe que quando ele entrou, Adustina era muito desorganizada. E ele sempre foi um prefeito correria, sempre saía madrugada para Salvador para procurar objetivos aqui para a gente, para a população de Adustina. E ele nunca veio de mão abanando, sempre ele trazia um projeto aqui para Adustina. Então, durante esses 8 anos que eu convivi com a família dele, eu só tenho a agradecer e as horas mais que eu precisei, ele ajudou, tanto eu como minha família. E ele vai sair, né? Que ele vai ter que entregar a gestão para o prefeito Juninho, né? Que ele deu essa oportunidade, né? Nós corremos para ele, né? E ele, graças a Deus, se elegeu. E Juninho vai ser a mesma pessoa que é Paulo. Juninho vai continuar as mesmas coisas. E, tipo assim, Paulo, ele é uma pessoa que ele atende todo mundo que chega na casa dele, as portas é abertas, entendeu? Se uma pessoa chegar triste, sai alegre, ele não deixa a pessoa sair triste. Se ele não pode fazer naquele momento, mas depois ele consegue ajeitar. E para a saúde, Paulo também, nota 10. E nós só temos a agradecer. Paulo, você vai sair. Você vai fazer muita falta, que eu sei que vai, mas eu sei que Juninho, né, não vai deixar ninguém desamparado. Juninho vai sempre estender a mão também, né? A quem precisar dele, chegar atrás dele, eu sei que Juninho vai correr junto. Mas ele não vai deixar de ser prefeito, não. Ele vai continuar a mesma coisa. Quem precisar dele, entendeu? Pode chegar aqui que vai ser bem recebido, viu? Isso eu tenho certeza. E ele está trabalhando e vem trabalhando, entendeu? E só gratidão. A gestão de Paulo Sérgio é uma gestão
fácil de falar. Durante esses 8 anos, na gestão de Paulo Sérgio, principalmente na comunidade Bela Vista, foram implantadas uma grande obra que, porém, não é visível, que é a água encanada da nossa região, da Bela Vista. Bela Vista, Poço da Pedra, Mancambira e Alto do Bom Jesus. Foi uma obra muito importante e uma das que Paulo Sérgio implantou na comunidade de Bela Vista durante esses 8 anos. Adustina, antes da gestão de Paulo Sérgio, Adustina era uma cidade um pouco menos vista. Hoje, na gestão de Paulo Sérgio, Adustina teve asfalto na cidade de Adustina, que nunca teve asfalto na cidade de Adustina. Adustina, em questão de se tratando de saúde, melhorou muito a cidade de Adustina em gestão de saúde. Em gestão de esporte, Adustina melhorou muito. Adustina foram feitas creches na gestão de Paulo Sérgio, foram feitas OBS, obras que estavam paradas da gestão anterior. Paulo Sérgio foi lá e concluiu essas obras. Adustina teve casa de apoio tem casa de apoio em Aracaju. Adustina tem casa de apoio em Salvador, onde, entre outras gestões, Adustina nunca teve. E Paulo Sérgio, pelo bem da sociedade, Paulo Sérgio implantou essa casa de apoio em Aracaju, implantou essa casa de apoio em Salvador. Adustina, na gestão de Paulo Sérgio, deu um passo muito importante para nós adustinenses. Também teve uma obra muito importante, tirando o povo daquela comunidade da Bela Vista, da Lama, onde foram feitas 4 ruas. Rua João Rodrigues de Andrade, Renato Rodrigues de Andrade, José Raimundo dos Santos e Rua Solidade Rodrigues. A segunda obra, implantada na comunidade de Bela Vista, foi a estrada que liga Papagaio ao posto Rota do Milho, no sítio da Conceição. Estrada essa que há muitos anos ela foi feita e não foi recuperada. Durante a gestão de Paulo Sérgio foi recuperada essa estrada. Também teve a quadra esportiva, onde Paulo recuperou a quadra esportiva da comunidade da Bela Vista, dando mais incentivo ao esporte da nossa comunidade. Não só da nossa comunidade, como de toda a comunidade de municípios de Adustina. Se tratando da pessoa de Paulo Sérgio, não só como prefeito, mas sim como pessoa humana, Paulo Sérgio tem um coração muito imenso. Se fosse para falar de todas as obras, de todos os trabalhos que Paulo Sérgio fez no município de Adustina, eu creio que é muita coisa para falar, onde creio que o tempo também é muito curto para falar de tudo que Paulo Sérgio fez, entre ambulâncias, Operação Pipa, quadras esportivas em todos os povoados, veículos para a saúde, melhoria para a saúde, esportes, enfim. Paulo Sérgio é uma pessoa, não só como gestor, repito, mas como pessoa também. Ele é uma pessoa muito importante, o coração muito bom do prefeito Paulo Sérgio de Adustina. Não quero hoje estar falando de Paulo Sérgio como a secretária de Educação. Eu quero estar falando hoje de Paulo Sérgio como uma pessoa amiga que conheceu bem antes no processo da rádio aqui de Adustina. Eu tive a oportunidade de conhecer Paulo nesse trabalho da rádio. E Paulo chegou, esse menino simples, tranquilo, da Santana, gostava muito da questão da locução, gostava de estar conversando com o povo, e a gente via o jeito simples dele de tratar com as pessoas, sempre preocupado, já se atentava para a questão das campanhas. E aí a gente foi se aproximando, porque também eu realizava um programa, era um programa católico na época, e a gente começou a se relacionar muito bem. Meu irmão Júnior já o conhecia e eu tive a oportunidade de conhecer em seguida. Paulo, ele foi simples, é um homem simples, continua simples, não vi muita mudança nele em termos de atitude.
Hoje o Paulo que eu conheço é um Paulo que amadureceu, um Paulo que aprendeu também com a vida, aprendeu com a política, né? Porque a política, quando a gente quer realmente aprender, é uma grande escola. Ele lapidou muito bem esse trato com o povo, esse jeito de cativar, de se aproximar melhor. Na época que eu conheci, em seguida, ele já foi para o Conselho Tutelar. Ele alcançou também esse primeiro sonho, essa primeira etapa. Foi um conselheiro que sempre teve a preocupação de estar atuando, nunca quis ser um conselheiro por ser conselheiro, mas ele sempre quis atuar no cuidado com as crianças, com as famílias. Depois se lança vereador e depois prefeito. E aí eu posso até me perguntar, alguém, né, pode estar se perguntando, né? Por que você acreditou em Paulo? Por que você seguiu o projeto político de Paulo Sérgio? Bem, como eu já disse anteriormente, eu tive a oportunidade de conhecer um Paulo que sonhava, um Paulo que acreditava em dias melhores, um Paulo que queria fazer um investimento dentro da cidade de Adustina, um Paulo que vislumbrava, né, uma política diferenciada. E foi nesse pensamento aos menos favorecidos, nesse olhar de estar atento às pessoas menos visíveis da comunidade, né? Aqueles que não tinham voz, aqueles que não tinham vez, que eu acreditei nesse projeto político dele. Então, aproveitei o gancho de o conhecer através da rádio, depois através do seu trabalho também como conselheiro e depois como vereador, e aí eu me engajei junto com ele nesse projeto político. Acreditei e não me decepcionei. Não me decepcionei. Hoje, Paulo, ele é um prefeito de referência, né, a nível aqui de região. Paulo consegue atingir e alcançar muito dos seus sonhos. A gente entende que tem muito a fazer, mas ele fez um diferencial. E vou dizer mais. Paulo consegue mexer com o projeto político de Adustina. Esse projeto político, que antes era uma ambição só de quem tinha dinheiro, alcançava a prefeitura de Adustina quem tinha status, né? E hoje não. Paulo mostrou que é capaz de alcançar a prefeitura de Adustina hoje, aquele que trabalha, aquele que vem da vontade do povo. Então, ele elege o seu sucessor e um sucessor também na mesma pegada. E a Adustina, mais uma vez, provou, né, que a Adustina continua votando em quem faz um trabalho diferenciado, em quem trabalha. Então, ele conseguiu mexer nessa estrutura política e isso foi um ponto muito positivo. É um prefeito extremamente popular, né, continua no mesmo contato com o povo e eu posso chamar Paulo de meu amigo, né? Eu estou secretária hoje de Educação, inclusive nas suas negociações, lá em 2016, pós-vitória, ele já visualizava a minha pessoa na Secretaria de Educação. E talvez por ter acreditado no projeto político dele, né, ou talvez também por me conhecer um pouco melhor através da rádio. Então, eu sou agradecida à sua pessoa. Não é o fato de em 2025 ele deixar de ser prefeito que a gente vai perder esse vínculo de amizade. Porque a amizade ela se constrói independente de qualquer cenário, né? Pelo contrário, os amigos a gente ele perpetua. Eu tenho meus amigos de infância que continuam os meus amigos e os amigos são para a gente realmente perpetuar. Então eu quero dizer a Paulo que eu sou agradecida por ele não ter me decepcionado quando eu acreditei no projeto político dele. E continuo acreditando também ainda nos seus sonhos, nas suas conquistas e quero dizer para ele que eu sou eternamente agradecida. Muito obrigada, Paulo, e que você continue aprendendo com a vida. A vida é um grande ensinamento, é um livro aberto. Você teve páginas em branco para poder escrever sua história. Você escreveu, mas sua história não para por aqui. Você vai continuar escrevendo a sua história. O que eu desejo a você é sucesso, é coragem, é entusiasmo e dizer que a gente continua amigo e parceiro. Falar do prefeito Paulo Sérgio é falar de oportunidades. Eu
sou uma oportunidade em meio a tantas outras que foram dadas aqui no município. Sou de família humilde, simples, e quando eu procurei justamente para pedir um trabalho, pedir uma oportunidade de crescer, de evoluir profissionalmente e também contribuir e ajudar a minha família. Paulo Sérgio é essa pessoa que acolhe, que dá as oportunidades, que não escolhe a quem ajudar, a quem estender a mão. Por isso que ele conquistou não só o município de Adustina, com todo o seu trabalho, dedicação, mas conquistou também toda a nossa região. Eu costumo falar que Paulo Sérgio, ele não é só um prefeito, ele é um pai de muitos. Quem procurou, ele sempre ajudou. Então, quero encerrar aqui com as minhas palavras, deixando o meu sincero agradecimento. Eu vou ser eternamente grata por tudo que você fez como gestão no município, tudo que você fez por mim. E eu sei que eu sou a voz, nesse momento, de muitas outras pessoas que queriam estar aqui também para dar esse agradecimento e dizer muito obrigada, Paulo Sérgio. Você já está fazendo falta. E a gente aproveita a oportunidade para agradecer ao povo de Adustina por ter me dado essa confiança de cuidar de vocês 8 anos. Fiz tudo com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Sei que não sou perfeito, nenhum político é perfeito, tivemos muitos acertos, mas também falhamos algumas vezes. E as pessoas que eu falhei, eu gostaria de pedir desculpas, mas falhei, não foi com intenção. A intenção das minhas falhas foi com o objetivo de acertar. Mas o importante é que o que teve o nosso alcance nós fizemos e fizemos com bom coração. A mensagem final que eu deixo à população de Adustina é a seguinte. Primeiro, agradecer a cada um cidadão do município. Muito obrigado a vocês que acreditaram em Paulo Sérgio. Que começaram a acreditar em 2007, quando votaram comigo para o Conselho Tutelar, que me deu a segunda oportunidade como vereador e que, na sequência, me deu a terceira e a quarta oportunidade como prefeito deste município. Estou fechando o meu ciclo de 8 anos, mas com a certeza do dever cumprido. Paulo Sérgio deixa a Prefeitura de Adustina com o coração tranquilo e a certeza de dever cumprido. Ele transformou a cidade, trouxe esperança para o povo e provou que, com determinação e trabalho, é possível mudar a história.